Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast e hoje tem aqui como convidado o Everton Starling, que é multifranqueado. É um prazer receber um multifranqueado, acho que é super legal poder falar sobre a experiência de várias marcas diferentes e muito obrigado pela presença, Everton, tenho certeza que vai ter muita coisa para contribuir hoje com o público. Eu que agradeço, Bruno, o convite e o que eu puder contribuir aqui vai ser um prazer. Com certeza. Eu acho que uma coisa muito legal, Everton, de falar, né, nos Estados Unidos é muito famoso, né, essa possibilidade de ser multifranqueado, seja, né, de uma mesma operação, quanto também de operações diferentes. E aqui no Brasil, eu acho que cada vez mais isso está se profissionalizando e mostra que ser um franqueado é algo que você aprende, você fica bom, você consegue replicar e trazer uma ótima experiência para o cliente na ponta, né? Sim. Com certeza. A gente está, assim, bem... Os multifranqueados aqui de BH, do Brasil, infelizmente, ainda são mais tímidos quando você vê os números, né? Nos Estados Unidos tem franqueados lá, multifranqueados, com 600 operações, né? Nossa, muita coisa. E aqui, 6 mil operações. Aqui, acho que o máximo que eu já ouvi falar, assim, pelo menos nas minhas conexões, no máximo 200 operações como franqueado. Então, eu ouvi há mais tempo, alguém aí me falou que no segmento até de beleza, de Boticário e outras marcas aí nesse segmento, 800 operações. Mas no máximo que você vê aqui é 20, 30, Exatamente. 50. Essa é a nossa realidade. E aí o multifranqueado às vezes ganha muito mais dinheiro do que várias franqueadoras, né, que atingem ali ou menos unidades e também tem a questão, né, que a taxa de royalties é um percentual só, né? Então tem muito multifranqueado que tem faturamentos ali até bilionários, né, que consegue ter. Eu fui a uma palestra em São Paulo de multifranqueados, fui convidado, eu até te falei isso mais cedo, e ali eu tive teve uma pessoa que teve lá, um multifranqueado aqui do Brasil, teve numa reunião de franqueados nos Estados Unidos, e as operações desse multifranqueado têm um valor maior do que a franqueadora. Muito legal. Ela tem um valuation, né, maior do que a própria franqueadora. Muito legal. E na ponta, Everton, o que você faz para realmente garantir, né? Porque você hoje está com 14 operações, né? Como que você faz para garantir para que na ponta a mesma qualidade que você prestava quando você tinha uma loja, você prestar hoje com as 14 operações? Assim, hoje vai pela cultura mesmo, sabe? A gente precisa de implementar essa cultura hoje. E é claro que quando eu tinha uma loja só de 20 metros quadrados no centro da cidade, era diferente, porque eu estava ali todos os dias e eu que comprava, eu que contratava, e eu que manipulava algumas coisas, que fazia ali, eu que ficava ali no caixa. E o interessante é que hoje... a gente acaba, quando cresceu, né, eu já tive mais operações, né, em volume de lojas, e após a pandemia a gente teve uma redução, mas a questão aí que hoje, como eu vim de marcas que eu fundei, que hoje eu optei para ser multifranqueados, então acabou que hoje eu tenho uma ajuda da franqueadora. Então, além de ter os meus supervisores de cada operação ali, os meus gerentes, eu tenho também ali a ajuda da franqueadora, né? Por exemplo, eu tenho ali a Usaflex, que a gente tem ali a consultora de franquia, né? Da franqueadora, que nos dá um apoio e passa nas lojas sempre, e tem ali um PEF, que é um programa de excelência da franqueadora, que vale ponto, tanto para as supervisoras do nosso grupo, as gerentes, as vendedoras e também para o franqueado. Então isso ajuda muito a ter um resultado e para ter a gente consegue implantar melhor a cultura da empresa, sabe? E também, claro, e assegurar ali a experiência do cliente. Muito legal. Eu falo muito assim, né? Tem a cultura da franqueadora, mas quando você é um multifranqueado, você acaba criando a cultura da sua própria empresa, né? É um novo grupo ali. Claro que você não pode fugir dos pilares principais, né? Tem que ter uma coerência ali entre os dois, mas você vai criar novos indicadores, uma nova forma também de gerir, de acompanhamento.
e implementar um pouco do seu DNA, né? Por isso que muita gente tem sucesso e para a franqueadora eu vejo como o melhor cenário do mundo, né? Eu já vi algumas marcas falarem, eu não quero uma pessoa que tenha mais de uma unidade porque eu quero barriga no balcão. Mas se você tem um case de sucesso, gente, nada melhor do que replicar aquele case, né? Acho que é uma visão correta você querer que um franqueado seu, ele replique seu negócio, né? Com certeza. Eu já tomei um não de uma franqueadora, porque quando a gente começou a conversar e aí ele viu a estrutura que a gente tinha, né? O tamanho o número de loja, e ele me deu um não. Gente. Porque ele não quis, ele quer um franqueado e era um segmento de calçado feminino. E ali a gente fiquei ali, assim, fiquei pensando sobre isso, né? Falei, cara, por que ele fez isso? Ele quer uma pessoa, um franqueado que tem às vezes uma loja ou duas e que seja ali o tomador de decisão, que não está na mão de supervisor. E hoje eu não consigo, né? Assim, hoje eu consegui ter esse volume de lojas, inclusive em lugares diferentes, em estado diferente, que a gente também tem uma operação no estado do Rio de Janeiro. E ali a gente consegue porque de desenvolver pessoas, né? Sócios, né? Que a gente tem sócios, então supervisoras, e tem também a ajuda da franqueadora, que Sim. são as consultoras de campos. Sabe o que eu acho que pode acontecer nesse caso, Everton? Eu já vi gente falar que tem medo, dependendo, de pegar informação confidencial e levar para outra empresa. Só que assim, é um raciocínio que eu acho que não tem lógica nenhuma, porque a empresa, ela tem a cultura ali, né? E é diferente. Informação, né? Pode pegar um podcast aqui igual o nosso, que você vai ter infinitas informações, mas a forma que cada um aplica, que é o diferencial, né? O DNA ali de cada empresa. E eu até vejo o contrário, né? Quando eu já tive, né, franqueado que tinha mais de uma operação, eu achava ótimo, porque ele chegava e falava assim, eu fiz tal coisa em determinada marca. Por que você não aplica essa mesma questão na sua marca? E eu falava, gente, que espetacular. Eu estou aprendendo com o franqueado boas práticas de algumas marcas que têm muito mais tempo no franchising e eu vou atender melhor o cliente na ponta. Eu acho que no final, todo mundo quer atender bem o cliente, vender mais, faturar mais e ter um melhor resultado no final do mês, né? Perfeito, com certeza. E hoje, na era de chat GPT, hoje não tem como você guardar segredo, né? Nenhum. Então não faz sentido, não. Muito legal. E aí trabalhar, né? Eu acho que uma questão muito importante também, né? É a indicação, né? Só até pra gente ser essa ação de multifranqueado, mas eu acho que assim, a franqueadora valoriza muito, né? Quando é uma pessoa que tem várias unidades, e inclusive nós mesmos, né? Até na Seu Cliente Oculto, a gente entrou em várias marcas através do multifranqueado. A gente fez um trabalho legal no multifranqueado, ele falou pra franqueadora que era uma boa prática, como ele é alguém que traz resultado, tem um respeito muito grande, e depois a gente acabou entrando na franqueadora como um todo. Então, tem uma voz, porque já tem um faturamento considerável na rede, e é um case de sucesso. E não só isso, eu vejo que a pessoa multifranqueada, né, ele está mais aberto a tecnologia, a ferramentas para que o seu negócio, né, que é o seu cliente, né, o seu cliente oculto, ele faz com que você consiga ajudar na excelência do atendimento e ajudar no processo ali da operação. Então, e isso, talvez uma pessoa que tem ali uma unidade só ou duas, às vezes ela não está aberta para essa tecnologia, para essas ferramentas que trazem solução. Legal, muito bacana. Até aproveitando, dando recado, falando de tecnologia, a gente tem a Sultz também como patrocinador nosso. Né? A Sultz hoje é o maior software que tem para franqueadoras, para multifranqueados, tem multifranqueados que usam também, fazer toda a gestão, CRM, implantação, então é bem bacana, super indico, viu, se você quiser aí depois. E tem a própria Seu Cliente Oculto e tem a LED 10 também, que é uma das maiores empresas que tem de painéis de LED, então também é um parceiraço nosso, fez o nosso stand esse ano da ABF, então ficam algumas sugestões aí, porque tecnologia ajuda muito, igual que você comentou, né, Everton? Com certeza. Hoje o varejo ele tem essa necessidade de ter uma tecnologia embarcada nos nossos negócios. E a gente hoje usa muito, né?
A gente tem, a gente tem muita ferramenta de bônus, tem também de... hoje a gente usa muito ali o Instagram para vender, o WhatsApp, então a gente precisa a gente tem controle de tráfego, né, de contagem, né, nas lojas, contagem de fluxo. Sim. Então são coisas que nos ajudam a ter esses KPIs, nos ajudam a ter, de fato, um negócio mais na mão. Legal. Para quê? Para tomar de decisão mais assertiva. Com certeza. E aí acho que você puxa um tema, né, Everton? A gente estava até falando sobre o online e o presencial. Né? Até vi uma notícia hoje falando que fluxo de shopping caiu 13% no último ano. Né? Então, só que várias coisas não substitui de forma nenhuma. Né? O online, ele tem os indicadores, consegue pegar, dependendo, a pessoa vê ali todo o estoque de uma forma fácil, mas o presencial pode trazer algumas experiências inesquecíveis, né, para o consumidor e que nunca o online vai conseguir trazer. Como é que você enxerga esse cenário hoje do presencial forte também? Olha, hoje a gente, nas operações de calçado feminino, né, na Usaflex, a gente vende sim, no online, através do Instagram, a gente tem agência que faz a gestão de tráfego, né, e a gente tem muito trabalho em grupos de WhatsApp, né, a gente faz alguns bazares, né, em algumas épocas do ano, e a gente sempre está alimentando aqueles, no caso as gerentes, supervisores, sempre estão alimentando aqueles grupos, além do Instagram. Então a gente sempre tem essa venda online que nos ajuda muito. Mas eu vejo que não consegue hoje trazer a experiência na loja física, né? E a gente tem casos assim de contato com o cliente. Assim, se eu for contar aqui, a gente fica um bom tempo falando sobre as experiências que a gente tem em cada segmento, em cada loja, em cada estado, em cada cidade. Então, tem algum que te marcou que você queira comentar? Cara, tenho sim, um que achei fantástico. Meu sócio me passou isso esses dias, que uma criança no shopping, né? Um shopping na cidade de Juiz de Fora. A gente tem operação lá também. Uma criança passando com uma mãe, né, de cadeira de rodas, e ali a criança parou e ficou vendo ali um tênis de infantil, assim, com rodinhas, que a garotada usa muito aí, é uma moda, né? E ali, esse tênis, ela viu e falou, eu quero um tênis desse. E aí, poxa, a vendedora ficou assim, comovida, mas não ficou sem saber como se portar, e veio uma outra com mais iniciativa, não, vem cá, vamos experimentar. E a mãe se sentiu ali feliz pela iniciativa daquela vendedora. E ali sentou ele na loja, ele trouxe ele para dentro da loja e calçou o tênis. A própria mãe tirou ele do carrinho, da cadeira de rodas, e saiu com ele andando assim na loja, saiu um pouquinho um pouco da loja, assim, no corredor do shopping. Cara, aí a criança ficou feliz e a mãe chorou, as clientes que estavam na loja choraram, as vendedoras choraram, eu senti emoção de ver a alegria daquela criança. Que legal. E aí a mãe no final falou, olha, parece que essa criança, né, era um garoto, esse garoto parece que vai fazer um tratamento para que ele voltar a andar, não sei se era um acidente, enfim. Mas aí eu fiquei assim me perguntando, se fosse no online, né? Que dia que o online vai dar ali uma experiência para uma mãe e para uma criança que está andando numa cadeira de rodas? Ninguém nunca chorou fazendo uma compra online, né? A não ser que seja o boleto ali, né? Exato. E hoje, assim, o online é muito importante, a gente precisa dele, ele representa hoje, não tenha dúvida, tá? Mas essa experiência não tem como ela substituir. Sim. Não tem como. E algo que assim, né, ainda pode viralizar, né, uma experiência igual essa do presencial, né, com certeza é algo que viraliza, atrai mais clientes, e essa criança nunca mais vai esquecer da marca, né, então vai virar um cliente fiel, vai virar um cliente promotor e ganharam aí um cliente. Se vocês tratarem bem, com certeza vai ser um top 10 aí clientes daquela unidade, né? Com certeza. E é por aí, né, eu me lembrei que agora quando eu comecei com uma loja de alimentação, uma pequena loja no centro da cidade, e muitas das vezes eu me lembro de, quando começar a loja ali, mais de 20 anos atrás, eu preocupado com o atendimento, né? E eu lembro de atravessar a rua
tinha um ponto de táxi, eu falei assim, olha, vocês estão aqui, eu ofereci pro taxista, falou, na hora que vocês quiserem, não precisa atravessar. Às vezes eu observei que algumas vezes eles não tomavam café, porque tomavam na padaria que é do mesmo lado. E aí, eu falei, poxa, eu preciso trazer movimento para minha loja, né? E aí eu falei assim, olha, na hora que vocês quiserem, vocês têm o telefone aqui da loja, vocês ligam, que ou o atendente nosso que vai levar café para vocês. Cara, eu fiz isso por anos. Né? Que legal. Então imagina você, o cara te liga ali, né, um ponto de táxi, atravessa a avenida e leva um café para eles, leva um pão de queijo. Então eu fiz isso há 20 anos atrás. Né? E, assim, é uma experiência que, cara, você pode ter, assim, por muitos anos, eu já tinha vendido essa operação, já estava em outro local, um taxista me viu uma vez e falou assim, você lembra que você atravessava a rua para nos levar café ali no ponto de ônibus? Que legal. No ponto de táxi? Eu falei assim, é uma experiência que, assim, o online não consegue, né? E o varejo não é só uma venda de produto, Bruno, o varejo é sobre pessoas, né? Então, é um relacionamento que você tem ali todos os dias, né? Que, infelizmente, o online ele não consegue. É uma coisa mais fria. Ela é prática para quem gosta ali, né? E de comprar ali, e não tem pressa daquele produto, né? Mas hoje já tem tantas pessoas, tantas empresas aí que entregam em 24 horas, né? Aqui em BH, em São Paulo. Sim. Mas aquela experiência, daquela conversa, aquele bate-papo, não tem. Exato. Eu tenho uma história, finaliza aqui, né, sobre isso. Eu conversando com o meu supervisor de uma das marcas, ele falou assim comigo, assim, Everton, eu tenho hoje os meus melhores amigos hoje do varejo. Ele está comigo há 7 anos. Começou ali como vendedor de uma loja menor, depois foi para a melhor loja, e depois virou gerente, de atendente, gerente, e de uma loja menor, de menor faturamento, de maior faturamento, e hoje, depois de virou gerente, já tem 5 anos que ele já é supervisor. Então, ele falou assim, olha, as melhores amizades veio do varejo, de um atendimento. Que legal. De um atendimento. Um atendimento, não é um atendimento, é uma experiência, né? E ele atende muito bem, né? Tem técnicas de venda, tem os 5 passos da venda, ele faz ali o cava bem, né? Então ele vê a necessidade do cliente, então ele fala isso, que ele teve os melhores amigos dele hoje, veio de pessoas que ele atendeu. Muito legal isso. Você me fez lembrar 2 casos rapidamente. Primeiro, tem uma padaria a 50 metros lá de casa. E aí eu peguei um dia, eu precisei que eles entregassem. Eles falaram, claro que eu entrego, é R$30 a taxa de entrega. É literalmente 50 metros. Eu falei, não, mas é só atravessar a rua. Eles falaram, não, a taxa é fixa, é R$30 para qualquer da região centro-sul. Eu falei, gente, não é possível. Eu ia me conquistar ali, eu ia comprar todo dia, eu tô ali perto. E aí eles quiseram cobrar essa taxa. E falando de amizades, né, teve um case muito legal, né, quando eu era da Isla, que teve uma cliente que deu uma bolsa da Isla de presente para uma vendedora de uma loja. E aí ela chegou, comprou uma bolsa, se não me engano, de R$2.000 e deu de presente para a vendedora que atendia ela na loja ao lado. Uau. Então, o tanto que essa vendedora mudou a vida dessa cliente, e assim que teve a oportunidade, a gente fez o quê? A loja ia mudar de ponto, a gente trouxe essa vendedora para trabalhar com a gente. A gente falou, essa é uma vendedora espetacular, que conquista os clientes, porque eu nunca tinha ouvido um caso de ninguém que ganhou uma bolsa de R$2.000 de presente sendo uma vendedora. Então, quando você, né, realmente pega e traz uma experiência diferenciada, os próprios clientes vão gostar de você, vão virar amigos. E eu falo uma frase muito, até coloquei no LinkedIn por esses dias. Vários dos meus amigos não chegaram a comprar da Seu Cliente Oculto, mas várias das pessoas que viraram clientes meus da Seu Cliente Oculto acabaram virando grandes amigos meus, né? Então, hoje em dia eu tenho diversos amigos que começaram como cliente e depois a gente criou esse relacionamento. Então, acho que esse vínculo é muito legal, né? Da amizade que a gente constrói dentro do ecossistema que a gente atua, né? E é um desafio para quem está no online de como que ele vai levar essa experiência. Não tem isso. Como? Será assim? Eu tenho uma marca que eu sou conselheiro e embaixador dela, e ela é 100% online, e e trabalha com moda masculina, né? E ali, o que ele pode fazer? É um voucher, que ele dá de desconto, um cashback, mensagens, um cheiro,
né, na embalagem. Mas basta disso, né, cara? Mas voucher e desconto também não é para criar relacionamento, né? É para gerar venda. Exatamente. Não consegue gerar uma experiência. Aí, no máximo que ele fez uma vez, achei interessante, é que ele fez uma parceria com uma empresa de café, que ele colocou ali uma embalagem legal de café. Quer dizer, você compra ali uma camisa, uma calça, e você ganha ali um café ali para você fazer em casa. Mas, cara, é muito raso em comparação. Valeu a experiência, sim, valeu sim. O incentivo, a proatividade dessas empresas que fazem isso, como essa que eu sou conselheiro lá, né? Mas eu digo no sentido de é muito raso que o mercado, a loja física pode fazer. Hoje, por exemplo, né, eu fui comprar um tênis, né, de uma loja de um amigo meu, lá em São Paulo, e lá eu peguei o tênis, pus no pé assim, fiquei na dúvida, cara, vai ali na esteira, corre lá. Hoje, legal. A loja, que é a Adidas, né, ela tem uma esteira para você correr, né? Legal. Então, pra você experimentar o tênis na hora ali. Não, gostei. Então, ou seja, o varejo tem esse desafio de cada dia mais aumentar a experiência do cliente. Exatamente. Muito bacana, viu, esse caso aí. E esperamos, né, que cada vez mais empresas tenham essa consciência, porque no final o cliente merece ser bem atendido ali na ponta, né, e ter um melhor nível de atendimento. Sim. Everton, tem um bate-bola rápido aqui, papo do empreendedor. Vou te fazer algumas perguntinhas, respostas super rápidas, bate-bola mesmo, tá. Beleza? Vamos lá, segmento que você é mais mal atendido atualmente? Alimentação. Segmento que você é mais bem atendido? Tecnologia. Livro que você mais gosta ou que você leu recentemente? Cara, o livro que o livro que eu mais leio e leio todos os dias é a Bíblia. Eu leio Provérbios, que é do rei Salomão, todos os dias. E eu tenho aumentado muito meu aprendizado ali com esse livro. Legal. E é o meu livro diário, assim. Muito bacana. Frase que você mais gosta? A frase que eu mais gosto, cara, não tem nada impossível. Legal. Ídolo ou mentor? Ídolo. Me explica melhor, não consegui pegar. Uma pessoa que seja seu ídolo, que te inspira. Ídolo, mentor. Isso. Desculpa. Eu entendi outra coisa. Ídolo, mentor. Cara, eu tenho acompanhado muito o Thales Gomes, sabe? Ele tem eu tenho mais de um ídolo, na verdade, assim, né? Não digo ídolo, mas pessoas que eu tenho aprendido muito. Inspira, assim, né? Uma inspiração, sabe? Até na pessoa física, como também na pessoa jurídica ali. Ele, o próprio Ricardo Nunes, tem o Sandro Gonzalez, que é da Transpes, que é um homem assim, sensacional, de princípios e valores que eu tenho aprendido muito com ele. Muito legal, super bacana. E o próprio Thales Gomes é muito legal, o tanto que ele prega a questão do trabalho, né? O tanto que as pessoas devem trabalhar, devem ser focadas, conquistar seus objetivos. Sim. E acho que, igual que você falou, nada é impossível. Com muito trabalho, não tem nada impossível, né, Everton? Verdade. E o varejo faz isso, cara. O varejo, a gente se torna uma pessoa muito mais perseverante. São tantos desafios, né, cara? Haja vista há 5 anos atrás, que foi a pandemia, o lockdown, né? Então, mas é uma escola, assim, o varejo. Então, quando eu falo que essa frase, nada é impossível, é exatamente isso. É porque realmente hoje foram tantas coisas que passou que o que eu vejo que não é impossível? A morte. E até a morte você não morre, né? Se você crer, você tem a vida eterna. Exatamente. E assim, né, no varejo é muito legal, porque você vai, corre atrás da meta e 45 do segundo tempo você bateu a meta, chega o dia seguinte, você tá zerado e tem que correr novamente atrás de tudo. Então, tem gente que desanima, tem gente que falta consistência, mas no final, se você corre atrás, se você vai lá com o objetivo, é muito gostosa essa sensação, né, de você pegar e construir o resultado e chegar no final e ver que você conquistou o objetivo, né? E esse é o papel do líder. Porque e se não bateu a meta? E aí? E aí você tem que chegar no dia 1º, dia 30, você falou, olha, chega na loja, e aí, como é que você vai chegar? Você vai chegar de uma forma agressiva? Não, você vai ter que chegar, olha, nós não conseguimos o resultado no mês anterior. Vamos ver por que não conseguiu? E tem que dar aquele feedback ali, chamar no one-on-one, né? E com o supervisor, com a gerente, e motivar
Você tem que ter assertividade nas suas palavras, naquela reunião ali, para que você leve uma palavra ali de esperança para que comece o mês com tudo. E não traz aquela perda, né? Sim. Aquele insucesso do mês anterior, caso não alcançou a meta. Excelente. Você comentou aí, Everton, setor de alimentação, muitos dos convidados falam, né, como um dos setores que é mais mal atendido. Sim. Alguma experiência que te marcou? O que você mais se incomoda dentro do setor de alimentação? Cara, hoje, assim, infelizmente, nos mercados, né, eu vou muito mais com minha esposa, acompanhando minha esposa, né, mas eu vejo, assim, a dificuldade hoje de mão de obra hoje, de atendimento, a falta de cuidado, né? Outro dia eu fui comprar um pão de queijo numa grande rede, até são amigos meus, e ali eu vi a falta de zelo, né, daquela pessoa que estava no caixa ali comigo, assim, sabe? E ali eu fiquei pensando assim, eu falei assim, poxa, será que minhas lojas também estão assim? Poxa. Aí o cliente oculto ajuda, é verdade? Exato, E assim, eu tenho certeza, eu vou até indicar, eu vou até indicar o seu cliente oculto para essa rede. Eu te falo depois, quando a gente não estiver ao vivo. Fechado. E te passo o telefone, inclusive. Mas assim, é uma preocupação nossa hoje, né? Mas aí, por outro lado, cara, a gente precisa também de entender quem está trabalhando conosco. Exatamente. O que está passando com aquela pessoa? Né? Como é que está a família? Como é que está o casamento? Então, como eu tenho visto muito, né, hoje, não só hoje, muito tempo, né, sempre vi isso, a gente tem que se especializar não só em números, em planilhas, em gestão de compras, gestão do nosso negócio, mas em gestão de pessoas, cara. A gente precisa de ser um psicólogo ali, um padre, um pastor para cuidar daquelas pessoas. Exatamente. Porque toda hora, ontem eu estava numa operação minha e eu falei assim, poxa, eu tô vendo essa menina um pouco cabisbaixa, assim, eu falei, cara, eu acho que ela tá com problema. Eu falei, você acha? Você tem que ir lá conversar com ela, senta e vai tomar um café, vai conversar com ela, que você pode ajudar aquela menina, né? E quantas vezes eu vejo os supervisores, gerentes, ou a gente mesmo, eu, sócio, ajudando pessoas, cara, aquela pessoa é grata porque você ajudou, você deu uma palavra ali de ânimo, de incentivo, de esperança para aquela pessoa. Exatamente. E aquela pessoa é grata pro resto da vida. Exatamente. Você muda a vida de uma pessoa com uma conversa ali, entende? E eu estava até fazendo uma análise. E quando você não tem isso, você precisa do seu cliente oculto, né? Com certeza. Para estar ali ajudando e monitorando. Até porque eu já tive isso em uma rede. E o que eu senti, Bruno? Que a turma ali, e vale, né, uma premiação ali. E a turma fica, toca me manda mensagem no grupo. Olha, eu acho que o cliente oculto tá aqui. Isso é muito legal. Manda foto, cara, e manda foto. Então, assim, realmente é um trabalho, você está de parabéns com o trabalho que você faz. E eu creio que você tem ajudado, né, essa ideia sua, né, de criar, né, de fundar essa empresa. Eu tenho certeza que você está ajudando muito o varejo. Muito obrigado. Não só ajudando só os donos, mas, Bruno, acho que seu negócio é mais profundo. Você está ajudando aquelas pessoas que estão ali trabalhando, que não têm conhecimento, que às vezes a gente teve a oportunidade de ter, não teve um ensino, não teve um berço, não teve um estudo, que a sua ferramenta está ali policiando ela de uma forma inteligente ali, a ela trabalhar melhor. Exatamente. A gente fala muito isso, Everton, que a gente tem 3 pilares, né? Tem o pilar da empresa, que gera resultado, tem o pilar de melhorar o nível de atendimento do Brasil, então a gente quer que as pessoas sejam mais bem atendidas, a gente levanta essa bandeira, e tem o pilar também da renda extra. Então quem está avaliando, ele ganha dinheiro. Então nós atualizamos o número recente, a gente já distribuiu mais de 7 milhões de reais em renda extra para os clientes ocultos. Muito então bom. É algo que orgulha também, né, para mostrar que na ponta a gente está ajudando aquela pessoa que vai consumir um produto, ela vai como avaliador, mas ela consegue ter uma renda extra, pagar uma conta, resolver uma dívida. Então, isso também é algo muito gratificante, né? E toda vez que a gente dá uma dica, que dá uma sugestão de melhoria que impacta na ponta, isso é muito gostoso de ver, né? Tem que ser melhoria contínua, igual que você falou, né? A persistência ali vai fazer uma melhoria contínua e ajudar todo o ecossistema, né? Perfeito, perfeito. Oh, interessante você falou. Renda extra. Que legal, cara. Eu não te confesso que eu não tinha pensado por essa forma. O seu negócio, ou seja, o seu cliente oculto, ele é uma renda extra.
Exatamente. É muito legal isso daí. E um dado até puxando, né, Everton, que você falou de pessoas, né, eu tava puxando esses dias, falando assim, gente, a gente teve algumas saídas de funcionários recentes. 80% dos funcionários que saíram da empresa, eles alegaram problema pessoal, da vida pessoal deles para sair, mas saíram agradecendo a empresa, indicando para todo mundo, fazendo post no LinkedIn. Então, assim, um estava com dívida, a mãe estava doente, a outra tinha um filho recém-nascido que queria ficar mais com o filho. Você vê que, assim, nós como gestores, né, a gente tem que ter números, ter indicadores, mas cuidar bem das pessoas e, às vezes, até extrapolar e para a vida pessoal, né, que dependendo de um problema pessoal que ela tenha com zero responsabilidade da empresa, apesar que alguns eu sei que as empresas são responsáveis, mas isso influencia, a gente perde talentos, né, então é uma dificuldade grande, e até citando o caso do supermercado, né? Às vezes o desespero é tão grande que eu vi uma rede uma vez colocar um anúncio, como se fosse um banner lá na entrada falando assim, estamos contratando, você só precisa trazer sua carteira de trabalho. Nós treinamos e te ensinamos tudo que você está contratado. Então o desespero foi tão grande nesse caso que eles colocaram anúncio, que era só chegar com a carteira de trabalho que eles estavam contratando. Meu Deus. Então, realmente é um problema, mas uma oportunidade também, né? Quem faz bem feito essa parte de gestão de pessoas está um passo à frente para entregar um atendimento de qualidade, né? Sim, sim. Você falando nisso, me veio aqui agora, cara. Assim, a gente tinha uma política, né, na empresa, um princípio de não recontratar. Uhum. Eu fiquei por anos fazendo isso. Anos. Desde quando eu fundei a minha primeira loja, assim, e eu vim, depois eu tive sócios, né, e ali a gente tinha esse acordo e os outros ok e tal. Porque o cara saiu, né, cara? Então, assim, significa que na maioria das vezes não foi uma saída, na maioria, não foi uma saída legal. E hoje, cara, infelizmente, a gente teve que passar por cima desse princípio e trazer pessoas que, às vezes, deu um trabalho lá, mas eu voltei, eu tô arrependido, ou seja, a gente está dando, a gente tá com essa questão de mão de obra, a gente está, infelizmente, abrindo exceções. Eu tinha esse mesmo pensamento, Everton, de não recontratar também. Mas aí sabe o que eu adotei agora? A gente mudou a política lá na empresa. A gente pode recontratar desde que o funcionário cumpra o aviso prévio. Então a gente teve um caso recente, né, de uma funcionária que inclusive mora lá em Porto Seguro, ela não mora em BH, é a única exceção que a gente tem, que ela pediu para sair para resolver problemas particulares, ela cumpriu 30 dias de aviso, passou perfeito, tudo para todas as pessoas da empresa, deixou o processo redondinho, e aí recentemente ela mandou, Bruno, eu gostaria de voltar para a empresa, se tiver oportunidade me chama. A gente criou uma nova vaga, colocamos as pessoas de volta, está performando super bem. Então, assim, eu acho que a forma de saída, né, mostra muito o caráter da pessoa e mostra se ela vai conseguir ter um bom trabalho ali. Então, tá dando certo, né, esse case. E eu sempre comento isso, eu acho que, assim, outra coisa, né, que a gente também já fez na empresa, uma pessoa estava indo mal em um setor e aí a gente falou, mas essa pessoa é tão boazinha, vamos colocar ela em outro setor para ver se ela dá certo? Nunca deu certo, sempre deu errado. Agora, uma pessoa está indo bem, ela está se destacando num setor e surgiu oportunidade de outro, peraí, se essa pessoa está dando certo aqui e ela tem características que são exigidas na outra vaga, vamos priorizar ela, seja um crescimento, que aí faz sentido. E aí todas as vezes deram certo. Então acho que duas coisas que pelo menos para mim, né, eu tenho aí alguns anos de experiência que ajudou, foi recontratar se cumpriu bem o aviso e trocar de setor se essa pessoa efetivamente ela já está desempenhando um bom trabalho no setor atual. Perfeito, ótimo, é isso aí. Boa essa dica sua de como que essa pessoa saiu, né? Eu vou recontratar, mas como? Ela cumpriu o aviso, ela passou, assim, ela teve uma boa conduta, mas assim, é complicado porque como que a gente passa por cima de um regra que nós mesmos criamos, né? É difícil. Mas é necessidade. E isso é o varejo. O varejo hoje está muito dinâmico. E se você ficar, né, cara, vaidoso, você acaba perdendo e quem perde a empresa e quem perde é o cliente. Por falta ali de mão de obra ali, né? E uma outra legal também, Everton, que eu também sempre coloquei, né? Se a pessoa fala que ela não precisa nem de uma semana para sair do emprego atual, eu não contrato também, mesmo que a pessoa seja muito boa. Porque se ela está abandonando a empresa do dia para a noite, ela muito provavelmente vai te abandonar no futuro, né? Então teve uma ou duas exceções só que eu passei por cima disso, mas com uma justificativa muito clara
de que já tinha conversado com o gestor, já estava tudo alinhado, já sabia, já tinha uma pessoa treinada e tudo mais. Mas normalmente é uma pergunta que eu faço e é critério eliminatório na entrevista, porque o comportamento, querendo ou não, ele se repete, né? Nós até nos encontramos num evento, foi super legal, que foi o Do It Now, né? Do Sim. pessoal da Matur, da Meet Hub também. E eu achei muito legal que um psiquiatra falou no evento. Ele falou assim, olha, a personalidade da pessoa, ela é feita até os 18 anos. Depois pode ter pequenas variações ali de comportamento, mas a personalidade é até 18 anos. Então, se uma pessoa, né, 18 anos, a pessoa já está no mercado de trabalho, se ela teve um tipo de comportamento num lugar uma vez, é muito difícil dela não repetir aquele mesmo comportamento. Então, faz todo sentido essa parte também de abandonar num local, vai abandonar muito provavelmente em outro. Perfeito. E essa questão de mudança, né, de cadeira, isso é responsabilidade nossa, que somos líderes ali. Então, eu não posso tirar ali uma pessoa que é uma boa vendedora, não significa que ela é a boa gerente. Lá atrás, Bruno, eu errei muito assim. Acho que todo mundo errou já. Cara, mas hoje, por exemplo, a gente tem várias vendedoras assim, excepcionais que ganham prêmio que a gente desenvolve ali no nosso grupo e ganha também prêmio, melhor vendedor de bolsa do Brasil. Já tivemos premiações de nossa equipe. Mas assim, muito boas vendedoras, mas a gente entende que, e já conversamos, falou, não adianta eu tirar você dessa cadeira. E dependendo, ela ganha mais como vendedora do que como gerente, dependendo do modelo de comissionamento. Mas a gente fica doido, né? A gente como líder assim, de que falta um gerente, não, pô, você não quer ir para minha loja, para outra loja, eu colocar você como gerente? Não, eu quero ficar aqui, eu tô satisfeito. Mas é uma responsabilidade nossa, e a gente tem que ter muita sabedoria nisso, da gente saber quem é, aonde a gente vai colocar aquela pessoa, né? Qual cadeira que a gente vai colocar. É a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, né? Isso que define muito do resultado. Sim. O que você enxerga, Everton, o futuro do varejo, muita inteligência artificial vindo por aí, já está adotando, como que você acha que é fazer com que esse cliente tenha uma experiência encantadora no físico? Olha, a inteligência artificial hoje, Bruno, eu uso às vezes, eu pego os relatórios financeiros hoje e passo para minha IA, e ela me fala ali uma outra visão que o meu diretor financeiro me dá. Então, não é só o cliente, né? Hoje a gente toma decisões ali para IA, né? Não é um futuro, é um presente. Eu vejo assim que a gente tem que não ficar com receio disso, né? Que é uma realidade, e achar alguma forma de, hoje, por exemplo, a IA hoje a gente tem uma demanda muito grande, que a gente já está usando, o tráfego pago, a gente usa, né, o tráfego pago para trazer para o nosso funil ali de vendas. E como é que a gente, às vezes, a ideia de muitas mensagens para responder na mão ali, né? Sim. E as vendedoras têm que atender, elas têm que fazer as tarefas da loja. E hoje a gente tem uma opção que é a inteligência artificial de fazer aquele atendimento, pelo menos o primeiro atendimento ali, para a gente ganhar ali quantidade ali e fazer venda também. Até porque para o cliente ter um atendimento rápido é fator diferencial, né? Então é importante. Mas eu concordo, né? Acho que é um meio que ajuda, mas no final precisa do humano, né? Eu não entraria numa loja que não tem nenhum vendedor, que é totalmente automação, robô. Se eu quiser isso, eu compro online, né? Quem está indo numa loja quer ter esse contato humano. Igual no evento que nós fomos, né, Everton? Foi super legal, porque nós fomos num evento, a gente troca experiência, a gente conversa. Imagina aquele mesmo evento sendo online. Perdia 90%, né, do glamour ali do evento, das conexões. Então, os aprendizados ali, porque o aprendizado não está só no palco, né? O aprendizado está ali no intervalo. Você mesmo me deu uma dica lá que eu fiquei refletindo depois sobre São Paulo, sobre BH. Boa, mas assim, espero ter ajudado. Mas eu colocou uma pulga, viu, atrás dele. Que bom, que bom. Mas olha isso que interessante. Um amigo ele tem operações em São Paulo, ele estava falando sobre IA. Olha que curioso isso. Ele estava com para contratar uma consultoria, inclusive uma bem conhecida aqui no varejo. E aí ele, naquela conversa, troca de e-mail e fazendo a sondagem, né? Eles fazendo a sondagem na empresa, vai no time de vendas, vai no back-office dele e tal, demorando ali 1 mês, 2 meses, e vai aí chegou no orçamento.
Aí chegou, olha, o valor acho que era 220 mil a consultoria por talvez uns 60 dias, não sei, 90 dias. E ali ele chegou, falei assim, e fez um levantamento dos pontos críticos da empresa. Olha o que esse amigo meu fez, cara. Um cara que gosta de tecnologia, a empresa, o varejo dele, né, que ele usa muito de tecnologia, ele colocou no chat. Olha, minha empresa assim, já é treinada. Já treinada, ela falou assim, olha, na minha empresa isso. A IA dele deu a solução em menos de 10 segundos, o que a consultoria traria, pediu 220 mil reais para fazer. Ele leu aquilo, compartilhou com o time, com os diretores dele. E aplicou. Eu falei, cara, vamos fazer isso? Vamos. Cancelou a consultoria. Olha o nível, cara, que chegou. Olha, isso é, cara, legal, tal, mas assim, e aí? Como é que vai fazer com os empregos, cara? E esse tanto de gente, assim, que vai... A IA tá substituindo muita coisa, né, cara? Com certeza. Mas aí eu acho que, assim, profissional qualificado nunca vai faltar, né? Sim. E principalmente esse perfil de profissional que saiba usar a IA da melhor forma, né? Então, com certeza, ele tinha uma equipe ali que era muito boa, que conseguiu pegar aqueles dados e transformar em ação e evolução. E aí surgiu a oportunidade para quê? Para ele ter essa economia e poder investir em novos profissionais ali na empresa dele para crescer. Então, eu acho que acaba que só muda um pouquinho de mãos, né? Então, eu tenho amigo já que falou que, por exemplo, tirou o setor jurídico. Agora ele joga tudo para IA, porque a IA responde mais rápido que o advogado, consegue fazer todas as situações. Então, vai acontecer muito, né? Mas aquele profissional que é realmente diferenciado, ele vai pegar e sempre ter o espaço. E acho que no varejo, principalmente, né? Já teve gente que me perguntou isso. Falar assim, Bruno, você tem medo da IA tirar o cliente oculto? Eu falei, gente, eu acho que mais ainda o cliente oculto vai ser importante com IA, porque é a única forma que você tem de realmente escutar a opinião do cliente. E você saber, né? Nenhuma IA vai ler pensamento, nenhuma IA vai perguntar para o cliente como é que foi ele o atendimento. Então, você precisa ouvir da pessoa realmente como é que foi. Então, isso daí ninguém substitui. E ninguém também vai colocar uma pessoa em qualquer lugar do Brasil para pegar e fazer uma avaliação presencial, né? Então, isso precisa do nosso negócio. Perfeito. Então, claro que a gente está atento à IA, né? Tem muita novidade. A gente já incluiu muitas inteligências artificiais dentro da Seu Cliente Oculto, mas substituir mesmo, eu tenho certeza que nunca vai. Mas estamos atentos e aprimorando cada vez mais a forma que a gente entrega o resultado. Acho que é um caminho que todo mundo está seguindo, né, Everton? Com certeza. E lá num dos grupos nossos, de algumas operações nossas, não em todo o grupo, que a gente implementou isso, um bônus que você vai ter o seu consumo e ali você dá seu CPF, mais seu contato telefônico. Logo quando você faz o pagamento no caixa, já dispara ali uma mensagem te agradecendo e pede, o atendimento foi bom, ruim, péssimo. E você dá bom. E ali você tem, olha, me manda um áudio explicando, ou elogiando quem te atendeu. Uhum. Então eu já mando um bônus, ele já cria uma pontuação, a gamificação ali, para depois ele trocar. Esses dias mesmo, conversando com o supervisor, ele falou que teve uma pessoa que trocou lá 1.000 pontos, presenteou uma aniversariante, acho que um amigo, uma amiga ali com os bônus que ele tinha. Então, nessa ferramenta, nessa solução, né, eu consigo gerar esses pontos e eu consigo fazer o NPS. Legal. Também. Legal. Não, o NPS é imprescindível. Ou seja, a tecnologia ali nos ajudando na Com certeza. É humano, mas tecnologia é sucesso na entrega para o cliente. Interessante. Tem pessoas que fazem isso, igual, quem já foi no restaurante e ganhou uma cartela? E aí vai carimbando. Terou dessa e ganhou o almoço. Cara, eu perdi várias cartelas. Também. Né? Então, assim, aí tem outros que tem aplicativo. Mas quantas vezes, seu aparelho tá cheio, seu smartphone tá cheio, você vai lá, apaga aquilo. Aí você perde. Esse é via WhatsApp. Sim. Então não precisa de aplicativo, não tem cartelinha, não tem carimbo. Então você vai lá, você dá ali o seu WhatsApp, mais o seu contato ali de telefônico, né? E ali logo quando você passa a venda, toda vez que você vai ganhando uma pontuação ali. Muito legal. É isso aí. Tem que ter gamificação, experiência do cliente sempre em primeiro lugar. Everton, algum recado final que você quer deixar para todo mundo que nos ouviu? Aprendeu muito hoje várias operações. Cara,
O aprendizado hoje é que, como ontem eu estava conversando com um varejista, né, ele perguntando, cara, como é que você faz com os problemas do dia a dia, funcionário, fluxo de caixa, né, experiência do cliente, esses desafios aí, talvez políticas das franqueadoras, que às vezes que prejudicam às vezes o franqueado, né, perda de margem, são tantas coisas. Eu, por exemplo, 90%, né, das minhas operações hoje está em shopping, né? Por que shopping, né? Custo mais alto, né? Você tem um aluguel dobrado no final do ano. Hoje você está em Minas, tudo que eu compro é fora de Minas, então a gente tem o ST ali, né? Tem um DIFAL, né? Tem um horário de funcionamento maior, que exige mais funcionários. Trabalho domingo, feriado. Eu só fecho nas operações Natal e Ano Novo. 25 e dia 1º, né? Mas com tudo isso, cara, eu falo que a gente tem que agradecer porque ainda a gente tem condição de trabalhar. E Bruno, se você hoje está acordado, está respirando, e eu também estou aqui, a gente está fazendo esse podcast aqui, e pessoas vão ouvir ali esse podcast, né? Porque você tem um propósito. Então, independente se você está com um problema, ou você está bem, ou se seu caixa está lindo, o seu fluxo de caixa está apertado, você está precisando de fazer um empréstimo, você está sem funcionário, cara, você está abrindo loja ou fechando a operação, cara, você tem que estar com a sua mentalidade blindada e ser perseverante, resiliente. Porque problema tudo passa, cara. Os problemas passam, pode acreditar nisso. Então, a mensagem que eu deixo aqui é que você tem que ser resiliente, você tem que ter fé, você tem que ter cuidado, você tem que ter ali, equilibrar ali, o Ricardo falou, equilibrar os pratinhos ali, que é o trabalho, família. Deus e família, né? Não nessa ordem, né? Deus, família e trabalho. E é isso, cara. Então, assim, problema todo mundo tem. Né? Quanto maior você for, você vai ter mais problemas também. Então, o que eu desejo aqui a todos aqui, uma coisa que eu venho aqui, que eu carrego comigo, que a gente tem que ter a mente blindada, tem que ter resiliência, tem que ter fé, que os problemas passam. Com certeza, achei ótima essa mensagem final. E só um comentário que eu vi de um possível cliente nosso esses dias, falou assim, eu não sei se eu vou fechar com vocês, porque ano que vem tem eleição e tem Copa do Mundo, então eu não sei como é que vai ser o mercado. Gente, pelo amor de Deus, acho que se alguém depender de eleição e de Copa do Mundo para tomar qualquer decisão que seja para evoluir, você vai estar perdido, porque todo ano vai ter uma desculpa, né? Alguém falou no podcast aqui comigo, não lembro quem agora, assim, Bruno, qual ano não teve nenhuma crise? Ok que tem umas piores, tem pandemia, tem umas são piores, mas em nenhum ano na história não existe crise. Todo ano tem guerra, todo ano tem uma doença, todo ano tem uma crise política, ainda mais no Brasil. Sim. Então, essa frase que eu ouvi de tô em dúvida porque ano que vem tem eleição e tem Copa do Mundo, gente, né? A gente tem que mudar essa mentalidade, porque tá muito mais nas nossas mãos do que na mão de um terceiro, né? Isso são pessoas, Bruno, que vivem de condição e não de decisão. Você não pode viver de sim. Você tem que ir decisão, cara. Eu tenho que fazer e vou. Eu tenho que contratar o seu cliente oculto e tem que contratar. Não tem essa de, porque o fulano de tal tá como presidente, o vereador que eu apoiei não ganhou. Não, amigo. Porque tá chovendo. Não tem essa. É igual aquele cara, né, que tem uma namorada, tá ali com seus 19, 20 anos, doido pra casar, apaixonado. Não, eu não vou casar agora porque eu preciso comprar um carro. Aí ele vai comprar um carro. Não, agora eu não posso casar que eu preciso de comprar um apartamento. Não, eu tenho que me formar. Não. Você vai fazendo as coisas. E se você for olhar, os milagres da Bíblia são assim. É no caminho que as coisas vão acontecendo, né? Então, quando eu falo para você, hoje, para a gente ter perseverança no varejo, né? E hoje eu converso muito com as pessoas, hoje com os varejistas, eu falei, cara, pandemia foi isso. Cara, quantas pessoas me ligavam, nossa, e aí, o que vai acontecer? Vai ficar um ano fechado? As pessoas ficavam desorientadas. Eu falei, cara, calma, vai passar. Faça a parte. E passou, cara. E a gente trouxe mais perseverança, a gente ficou mais resiliente e mais o que eu falei aqui, os problemas passam. E a gente adquire, Bruno, amadurecimento, sabia? Com certeza. Amadurecimento. E a vida é assim, cara. É sobre isso. Muito legal. Eu pedi minha esposa em casamento com 21 anos, viu? Então eu passei no teste, eu não esperei formar, não esperei ter carro, não tinha casa, tinha nada. Que bom. Pedi em casamento e tudo foi acontecendo, graças a Deus, né? Então, que a gente siga assim. Muito obrigado pela presença, viu, Everton? Agradeço muito.
Muito obrigado a todo mundo que escutou aqui o Seu Cliente Podcast, muitos convidados excelentes, igual foi hoje com o Everton. Curta, compartilhe e vamos cada dia mais melhorar o nível de atendimento cliente no Brasil. Muito obrigado.